Oi, gente, tudo bem? Eu estava aqui a pesquisar umas coisas. Eu estava a pesquisar, vocês sabem que eu quero perder 35, 30 quilos no máximo. Aí eu estava a pesquisar aqui no Google, enquanto estava a ver um vídeo, estava a pesquisar aqui no Google como emagrecer esses 30 quilos. E tem aqui um dos sites, tinha aqui um homem que queria emagrecer 20 quilos e ele mudou duas coisas na alimentação na vida dele e ele conseguiu mudar. Eu vou ler para vocês porque ele também dá um conselho, por isso eu vou ler, ok? A primeira coisa que ele começou a fazer é flexibilidade e consistência. Ele começou com pequenas corridas e depois evoluiu. Ele começou a correr em 30 minutos, 20 minutos, não diz aqui, mas ele começou a dar pequenas corridas todos os dias. Ele dava 7 vezes por dia. Eu fazia isso 7 vezes por semana e ele diminuiu para 5 vezes. E depois evoluiu. Como é que eu ia te explicar? É assim, ele começou com pequenas corridas, só que ele fazia isso 7 vezes por semana. Ou seja, cada dia ele fazia uma vez. E ele disse que em vez de fazer 7 vezes por semana, ele começou a fazer 5 vezes por semana. E como ele ia fazendo mini corridas, que são corridas pequeninas, ele evoluiu para treinos regulares na academia. Só que ele vai fazer, ele diminuiu de 7 vezes por semana para 5 vezes na semana. Que ele disse até que a chave foi adaptar os exercícios à sua rotina sem cobranças excessivas. O que eu falo aqui é que não devem dedicar muito, porque eu não vou conseguir emagrecer, mesmo que eu queira muito emagrecer em 1 mês, 2 meses, eu não vou conseguir fazer isso. Há dietas loucas, mas gente, cada um tem o seu tempo. Tu não vais conseguir, só se parares de comer. Isso é uma coisa que não devemos fazer. Eu mesmo tenho que parar de fazer isso. Mesmo que eu não tenha fome, eu tenho que começar a comer. Eu quero, pelo menos, eu quero melhorar a minha alimentação e isso não vai ser um processo de um dia para o outro. Eu não vou conseguir ter uma alimentação correta de um dia para o outro, não. Isso vai com o tempo e habituando, como eu habituei o meu estômago a comer pouco, eu tenho que habituar o meu estômago de novo, tenho que tentar habituar o meu estômago a comer regularmente e a fazer 5 refeições por dia, para aí. Uma dica dos nutricionistas, que eu não sei se já vos disse, é que nós devemos comer em 2 horas. Claro que tem os lanches, que nós devemos, lá na escola também eles priorizam muito nós comermos, por causa de como nós esforçamos o nosso cérebro para fazer provas e isso nós temos que comer. Aí tanto na escola e tanto os nutricionistas dizem que devemos comer pelo menos 5 refeições ao dia, que é o pequeno almoço. Vocês sabem que o pequeno almoço é mais importante porque é o que vai ajudar a energia de manhã. Depois vocês fazem um mini lanche, depois comem o pequeno almoço, fazem um mini lanche antes do almoço, umas horas antes do almoço, depois do almoço, depois tem o lanche da tarde, e tem o jantar e tem a ceia, na verdade são 6, que é o pequeno almoço, o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde, o jantar e a ceia. Normalmente, eu até falei isso com a minha mãe, que ela disse que normalmente que a ceia é que os meus avós fazem isso, eu costumo fazer isso. Porque eu faço porque consigo dormir melhor se eu não fizer isso. Que é, eles comem qualquer coisa antes de dormir. Por exemplo, os meus avós bebem um iogurte com umas 3 bolachas, algumas bolachas e vão dormir. Eu estive a falar isso com a minha mãe e ela disse que isso normalmente é feito para pessoas diabéticas. Eu não sei muito bem o que é diabéticos, mas é tipo excesso de açúcar. Que comem muitos doces e excesso de açúcar. Ele falou aqui uma frase que diz: eu precisava poder ir quando fosse conveniente para mim. Assim sempre havia tempo. E explica essa mentalidade evitou a desistência, que é ele tentou com essa mentalidade que ele ia construindo, evitou que ele desistisse disso. Para ele, o importante era manter o movimento, mesmo que em horários variados. Por exemplo, mesmo que há muitas pessoas que não têm tempo, e sinceramente, se vocês têm tempo para se cuidar, se têm tempo para tentar mesmo no telemóvel, para ler, vocês priorizem isso, porque há mães, por exemplo, que acabaram de ter os filhos, que não têm tempo para nada. Se tiverem, só se for para comer, e às vezes nem têm tempo para comer. Por isso vocês têm que priorizar muito se vocês têm tempo para dormir, se
vocês têm tempo para comer, até mesmo sem tempo para estar no telemóvel, porque há pessoas que realmente não têm. Por exemplo, eu quando estou na escola, eu estou no telemóvel, mas eu não devia estar a fazer isso, eu devia estar a estudar para as provas e testes, mas não, eu estou no telemóvel. E me, eh, isso eu não devia ter feito porque acabei por falhar nos testes. Mas isso acontece. Eu não devia ter feito isso, não devia ter feito, mas é uma coisa que tem de se melhorar. Outra coisa, a segunda dica que ele dá é ter uma alimentação sem radicalismo. Agora, o que é que isso significa? Significa que a tua alimentação não deve ser radical. Por exemplo, vamos falar no K-pop. On Young, ela. Ah, pera, não. Pera. Acho que não foi ela, acho que foi outra idol que fez uma dieta de cubos de gelo. Gelo, cubinhos de gelo. E o que é que ela fez? Durante uma semana ela comia só gelo. Isso foi, acho que também a empresa que obrigou ela a fazer para ela perder peso. E vocês, isso faz muito mal. E ela não ter acabado por ter alguma doença, é alguma coisa, não sei. Eu não li muito disso. Eu até pesquisei um pouco, mas eu não vi muito. Também não me lembro, isso também já foi há muito tempo. Eu também não me lembro bem. Mas isso ficou-me na mente porque se eu fizesse isso, gente, para ter noção, eu só de não comer o pequeno almoço, nem lanche, nem nada, e acordar ao almoço, eu passei da cama e quase caio. Às vezes eu quase caio porque eu fico com tonturas e fico com fraqueza. E o que é isso? Se vocês não comerem, vocês vão começar a ficar com tonturas, com a cabeça rosa, não vão conseguir ver muito bem e vão ficar fracos. Houve muitas vezes que eu até acabei por cair porque eu não conseguia ficar em pé. Que eu até tive uma cigarra à porta, às paredes, para ver se eu conseguia andar. Por isso vocês não devem fazer isso. Não devem fazer isso, realmente não se deve fazer isso. Recomenda-se muito de comer em 2 horas. Por exemplo, eu na escola, eu fiz isso para testar em uma manhã. Uma manhã eu tinha 2 testes. Foi uma quarta-feira. Era uma quarta-feira. E eu levei barras de proteína, de frutas e cereais. Barras de cereais. Depois tinha umas frutitas que gostava muito. E não gosto. Eu levei um pacote que tinha umas. Calma aí. Tinha 8. Tinha 8 ou 6. 8 ou 6. E eu comi. Nós tínhamos intervalos, tínhamos tempos, né? Espera aí, se eu não me engano, eram 3, 4, 5. Acho que eram 5 tempos. E cada intervalo eu comia uma ou duas barras. Gente, para ter noção, eu não senti. Eu tomei pequeno almoço, mas o pequeno almoço foi pouco, não foi quase nada. Eu acho que não foi quase nada. Mas, para ter noção, eu não senti fome nem um segundo. Eu não senti fome nem um pouco. Porque é que eu fiz? Nossa aula é de 1 hora e pouco. Em cada intervalo, que era de 5, 10, 20 minutos, eu comia pelo menos uma ou duas vagas. Eu não senti fome nenhuma. Depois eu cheguei a casa e eu não tinha fome nenhuma. Depois eu comecei a ter fome, porque é o jantar e eu tenho que comer, né? Mas, gente, para ter noção, eu não tinha fome. Eu até fiquei chocada, eu até comentei com a minha mãe que não tinha fome. Realmente, eu não tive fome nenhuma. Sinceramente, eu não tive fome. Porque essa é a importância. Nós temos que comer pelo menos 2 em 2 horas e uma em 1 hora. Mas, agora, mas, gente, não é comer assim um bolo ou sei lá, não é bolo. Vocês podem tipo comer em 2 horas uma maçã, uma barra de cereal ou duas, alguma fruta, uma banana, uma laranja. Se quiser um pão, depende. Não se deve comer muitos pães nos dias, pelo menos um pão por dia. Por causa tem também carboidrato e entre outros. Eu não sei comer muitos pães. Mas sinceramente não deve. Ok? Pelo menos um pão por dia ou dois. No lanche ou almoço. Tá bom, mas não devem comer muitos. Mas assim, comer uma barra cereal, qualquer coisa, gente. Qualquer coisa para saciar a vossa fome. Por exemplo, hoje eu e a minha mãe fomos ao supermercado, ao Continente, nós fomos lá e tem lá uns sacos grandes. Tem tortilhas de milho, que é tipo umas bolachinhas de arroz, são bolachas de arroz, só que agora também tem outra versão que é de milho. Eu prefiro de milho. Também acho que também tem de trigo, mas eu prefiro milho. Lá não tinha de trigo, mas tinha de milho. Aí, são bolachitas, são pequenininhas. Eu há pouco tinha comido uma antes do jantar.
Daqui a 1 hora para aí vai ter o jantar. Aí, ok? Mas tipo, eu comi isso só para qualquer coisa porque eu estava com fome e também comi alguma coisa antes de fazer exercício. Eu já acabei o exercício e porque normalmente eu costumo ter fome depois do exercício. Mas já. Ai, dei uma pancada no computador. Mas outra dica também que eu aprendi, que eu não faço, mas realmente funciona, é sempre beber um copo de água antes de cada refeição. Isso funciona. E porquê que será? O porquê é porque sempre que vocês bebem um copo, não é um copão, um copo de água. É um copo normal por água. Se vocês comerem um copo de água, sempre antes do almoço e do jantar, isso vai diminuir a vossa fome. Não é que vocês não possam comer, mas vocês bebem um copo de água e vocês não vão ter tanta fome e vai também ajudar na digestão e na hidratação. Aqui também, gente, eu já vi uns 4 ou 5 sites até agora. E eu, em todos os sites, dizia para beber muita água. E realmente nós temos de beber pelo menos 2 litros de água. E por exemplo, eu tenho uma garrafa de 900 ml. Eu para beber 2 litros, eu acho que eu tenho que beber daquelas garrafas, já acho que são 2 ou 4. Espera aí. Gente, tudo que eu estava aqui a ver, eu tinha feito num chat, agora estava a ver na calculadora e aqui um convertedor. Uma coisa de converter litros. E está a ver pelo menos umas 2 garrafas de 900 ml. Mas pronto. Em todos os sites tinha dito que nós tínhamos de beber bastante água. E realmente, eu não bebo quase nenhuma água. Eu sempre tento beber água. Por exemplo, ontem eu bebi só um copo de água. Mas eu tento sempre beber um copo de manhã. Às vezes, como eu durmo bastante, eu acabo por não beber. Mas é sempre bom beber muita água. No mínimo. Tem uma conta que nós fazemos, acho que foi a nossa altura, com o nosso peso. E depois tem os tantos de litros que nós devemos beber. Mas o recomendado são 2 litros. Também tem outra coisa que dizem que nós temos de beber agora de 3 litros. Mas no mínimo, no mínimo dos mínimos, beber pelo menos 1 litro. Se vocês conseguirem beber 1 litro todos os dias, já está muito bom, está ótimo. Se conseguirem beber 1,5 litros, 1 litro e meio, acho que é mais assim, 1 litro e meio, já está muito bom. Se vocês conseguirem beber 2 litros, já está ótimo, já está perfeito. Se conseguirem beber 2 litros todos os dias, está perfeito. Também há aquelas garrafonas, aquelas garrafas enormes de 2 litros. Na verdade, tentei achar, mas eu só acabei por encontrar esta de 900 ml. Continuando, eu também disse que o maior desafio era controlar a fome após os treinos. Realmente, como eu vos tinha dito, e tanto neste senhor, que eu não vou dizer o nome, este senhor também disse, e eu também vos disse, que sempre que vocês treinam, acabam por gastar energia e acabam por ter fome. E realmente, eu não comia, eu comia umas bolachas antes de fazer treinos, para não ter fome depois de fazer o treino e acabar por comer mais. Por isso, e realmente, diz, quanto mais eu treino, mais fome eu sinto. E realmente, se vocês treinam muito bom, se sentem mais fome, porque vocês estão a gastar a suor, estão a gastar energia, e para ter mais energia, vocês têm que comer. Por isso mesmo. Por isso é que eu comi umas bolachas antes do treino, para não ter fome depois, porque depois também vai ter o jantar. E depois está aqui. Trocar os gestos por escolhas inteligentes, sem cortes drásticos. Ele diz que priorizou Bahia, pão integral, peixe e frango. Por exemplo, também há algumas dietas que é a dieta do ovo. Eu gosto muito, que é o ovo cozido. Eu adoro ovo cozido. Já fiz ovos cozidos. Já fiz ovos cozidos quando saiu o Squid Game 3. Squid Game 3. Eu andava a ver com umas amigas minhas e estávamos em vídeo, estávamos em ligação, nós três, no WhatsApp. E eu estava a tentar fazer ovos cozidos. 2 tentativas. A primeira tentativa, eu usei 4 ovos, porque eu acho que eu estava a pensar que eu sabia fazer. E eu usei um chat.
estraguei os ovos. O chat deu, não sei o que é que eu fiz de errado, eu saí literalmente tudo à risca. Tudinho, tudo que ele dizia eu fazia. E acabou por não cozer bem. Aí, eu fiz a segunda tentativa, mas a segunda tentativa com 3 ovos. E para achar os ovos é que foi um bocado complicado. Só que na primeira tentativa eu tinha então uma técnica que é que o meu pai me ensinou que pegas uma bacia, mas uma bacia grande. Se for muitos ovos, até é melhor uma bacia grande. Como nós fazíamos bolos e pudins. Que é uma bacia, pões os ovos lá dentro, depois enches com água até um pouquinho em cima dos ovos. E se. Como é que é? Se os ovos flutuarem, quer dizer que os ovos estão estragados. Se os ovos estiverem no fundo, quer dizer que está bom, já podem comer. Só que na segunda tentativa eu não tinha feito isso. O que é que aconteceu? Não aconteceu nada. Até agora não aconteceu nada. Mas eu acho que devia estar bom, porque até agora não aconteceu nada. Mas acho que deviam estar bons. Só que eu tinha esquecido. Eu depois que eu vi, depois que eu fiz, estava a cozer, uma amiga minha disse que disse se eu tinha testado que os ovos estavam bons. E eu fiquei, eu não me digas que eu tinha esquecido. Eu esqueci-me completamente. Com o stress de os ovos terem dado resultados. E fiquei triste. Mas também dizem que para quem quer emagrecer, também deve-se comer também aveia. Dizem que comer aveia é bom para emagrecer. Eu por acaso não como. Para entregá-la. Se é pão de forma, eu até como mais vezes, mas não costumo comer muito. Peixe, cá em casa não comemos quase nada de peixe. Normalmente nós costumamos comer mais frango, mais costeletas, tiras, salsichas também costumamos comer. Frango também costumamos comer. Salada nós comemos quase sempre. Praticamente quase todas as nossas refeições têm salada. Menos quando é sopa, canja, feijoada, caldo verde, não comemos com salada. Mas praticamente todas as nossas refeições é com salada. Mas peixe, a minha avó, o meu avô é diabético. E a minha avó, não sei se é. E a minha avó, ela faz dias, tipo dias alternados. Ela faz dias alternados. Às vezes ela faz, um dia faz sopa, outro dia só faz carne, outro dia faz ovos, outro dia faz peixe. Ela vai alternando. E sinceramente é muito bom. Isso é muito bom. Nós em casa não fazemos isso. Eu, às vezes até a minha mãe acabou por habituar-se à minha rotina de alimentação. Não vamos chamar isso de rotina, que de rotina não. Mesmo que seja uma rotina, não se fazer isto. Mas a minha mãe também se habituou a não comer. Por isso. Mas não. Realmente a alimentação tem que ser melhorada. Antes também lhe aconteceu alguma coisa. Depois aqui também diz que a senhora comia antes 3 refeições por dia. Que é o pequeno almoço e jantar. Mas hoje em dia ele equilibra as refeições e ainda permite pequenos prazeres. Pequenos prazeres é uns hambúrgueres, batatas fritas, pizza, cachorros, gente isso. Eu disse, no fim de semana, eu me permito, e acho que isso é muito importante, diz moderar e não proibir o que foi essencial. O que é assim? Diz também na dieta que se vocês quiserem só comer salada, podem fazer. Eu e a minha mãe já fizemos isso. Já andámos 1 ou 2 meses a comer só salada e realmente ela perdeu peso. Eu perdi peso também. E emagrecemos um bocado. Eu só comíamos salada. Olha, uma salada de... Não tinha muita coisa. Era alface, depois também pões normalmente um atum ou salsicha. Mas quase da carne quase não comíamos. Só comíamos quando o meu pai vinha cá. Aí eu já comia. Mas depois habituámos. E ela agora quer também fazer isso, só que eu não sei quando é que ela vai fazer. Eu gosto dessa rotina que nós fizemos, porque realmente é uma rotina saudável e eu tinha mais energia antes. Eu agora não tenho energia para fazer nada. Só para os exercícios. Nos exercícios não é nem motivação.
não é motivação, eu só tenho aquele horário. Eu agora ando a fazer por volta antes do jantar, mais ou menos. Assim, por volta das 8, 16, entre as 16 e 8 horas, para aí eu faço os exercícios. Mas é bom, eu priorizo ter um horário, porque eu sei, eu vou ao telemóvel e digo, ok, é este horário, vou levantar da cama, fazer aquele exercício e voltar para a cama. Mesmo que for isso, eu às vezes, quando eu faço exercício, depois fico aqui no sofá a fazer vídeos, para o TikTok, ou a fazer vídeos para vocês, ou até mesmo ver televisão. Mas geralmente é importante. Vocês, por exemplo, até vi em alguns sites de dieta que eu estive a ver, que eles dizem que toda a semana vocês podem comer saudável, mas vocês podem pelo menos escolher um dia por semana. Por exemplo, todos os dias eu vou comer saudável, no sábado eu vou escolher esse dia para comer coisas mais gordurosas, mais salgadas, hambúrgueres, pizza. O exagero, não sabem exagerar, é óbvio, porque senão aqueles dias não adiantou de nada. Mas comer pelo menos um hambúrguer, por exemplo, ao almoço vou comer 2 hambúrgueres, ou um hambúrguer com um pacote de batata frita. Já ao jantar vou comer uma pizza. Ok, tudo bem. E durante o dia vou comer também mais pipocas, ok, tudo bem. Sem exageros, mas tudo bem. Isso é essencial, porque assim vocês não se vão se habituar. E é assim, vocês não precisam prever, ai, nunca mais vou comer refrigerante, ai, nunca mais vou comer hambúrguer, nunca mais. Não é preciso. Vocês podem reservar, por exemplo, um dia do mês ou um dia da semana que vocês já vão comer comidas gordurosas e salgadas. Vocês podem fazer isso, não há problema nenhum. Tá? Está aqui, por causa que assim eu fiz com uma nutricionista. Sim, com uma nutricionista e a nutricionista até disse. O nível de atividade dele estava bem acima da média e é ótimo que ele inclua um pouco de treino de força. Comenta a especialista, reforça que a alimentação saudável deve ser sustentável, não uma punição. Disse tudo. Realmente, não é uma punição. Comer saudável não é uma posição. Uma punição. Se vocês comem saudável, não é. Vocês, como é que eu disse? Vocês não precisam de estar sempre. Não precisam de dizer ou fazer teimosia que nunca mais vão comer coisas gordurosas. Vocês podem e devem fazer pelo menos um dia ou 2 no mês para comerem só comidas gordurosas. Isso não tem mal nenhum. Desde que vocês se comprometem nos outros dias comerem saudável e fazer treinos. E realmente, priorizo mais que quem quer emagrecer, priorizar mais treino de força, treino de corpo inteiro. E também eu priorizei muito a corrida. Diz aqui também havia alguns sites que falavam muito de treino de corrida, de caminhada. Vocês podem fazer caminhada. Caminhada todos os dias é muito bom. Principalmente quem quer emagrecer as pernas, ou quer, por exemplo, ter uma maratona, ou tem alguma coisa, podem caminhar todos os dias. Isso é maravilhoso. Além de ajudar muito o sistema nervoso, é muito bom. Muito bom. Eu gosto principalmente, eu não tenho feito isso tanto, mas no começo das férias eu fazia. Eu não sei porque que eu deixei de fazer, porque eu simplesmente amo a caminhar. Adoro caminhar, principalmente de manhã, às 6, 7 horas. Olha, o fresquinho da manhã, um cheirinho da manhã das flores, o sol a nascer. Olha, a coisa mais linda, adoro. Mas não sei porquê. Eu no início do mês, no mês das férias eu fazia muito isso. Eu estava sempre a fazer isso. Mas até agora não tenho feito muito. Mas eu realmente adoro a caminhada. E eles priorizam muito a caminhada e a corrida. Por exemplo, eu também tenho, quando fazia caminhada, como eu levava o meu cão, um cão mais alto, que vocês já viram, aquele Beja Rex, ele adora caminhada. Eu, sinceramente, de tanto eu acabei por habituar, por exemplo, que eu faço caminhada, sempre que eu faço caminhada, eu levo-os. Eu acabei por os habituar. E então, vocês têm noção, se ele me ver com o cabelo atado, com um casacão preto, que eu uso um casacão preto, com os fones, o telemóvel numa mão e as chaves noutra, ele já sabe, ele tem noção.
Ele fica numa felicidade só de me ver, é só de ver que eu estou a ir à casa de banho e eu pareço mais arrumada. Ele fica numa felicidade. Eu saio de casa para ir caminhar na porta. Ele começa, olha, ele corre de um lado para o outro, pula, ele fica muito animado. Houve uma vez que eu quase caí por causa dele. Que ele foi-me atirar contra mim, só até que tinha a parede atrás de mim, senão eu caía. Ele fica louco. E o mais baixinho, que é mais velhinho, eu já não faço assim uma corrida tão longa, eu só faço algum para eu não se habituar, para comer umas ervas, para fazer. Não sei se eu devo dizer isto, mas pronto. Fazer necessidades. É essa a palavra que eu queria dizer. Mesmo já é bom também, porque é bom. Eu já vejo muitos donos que fazem isso. Por exemplo, tem aqui um senhor, mas eu não tenho visto muito. Deve ser por causa que ele faz de manhã. Mas ele faz uma caminhada e sempre leva o cãozinho velhinho dele. Sempre leva com uma coleira e um. Como é que chama aquilo? A coleira e um laço, não sei, uma corrente. Não, corrente não. É tipo um. Eu não sei. Esqueci. A coleira e um coisito que para puxar. Pronto, eu não sei dizer. Mas é bom. Mesmo os nutricionistas dizem que devemos priorizar muito os treinos de força, de corrida, de caminhada, e também eu vi alguns sites que eles também diziam que natação também é muito bom. Isso é uma coisa boa que eu faço mesmo. Natação, por isso já é bom. Esse senhor também deu um conselho valioso que, gente, eu saio das férias, entro nas férias e a minha dicção fica terrível. Mas pronto, eu dou uma dica, um conselho muito valioso e eu realmente adorei o conselho, que é: faça as coisas no seu ritmo. Exatamente, vocês têm que fazer. Vocês não vão, já vos disse, vocês não vão conseguir emagrecer de um dia para o outro, não vão conseguir ter uma alimentação de um dia para o outro, não vão conseguir fazer nada de um dia para o outro. Vocês têm que ter calma. Não é em um mês que vocês vão emagrecer, não é em um mês que vocês vão conseguir ter uma alimentação equilibrada, que vão deixar de ter um hábito antigo para o outro, não. É com meses. Há pessoas que eu estive a ver para emagrecer 35 quilos. Não estive a ver e é praticamente impossível emagrecer 35 quilos em 3 meses. Eu fiquei um bocado desanimada, mas também mesmo por causa das férias eu queria emagrecer. E eu disse, no mínimo, tinha para emagrecer 35 kg, tinha de ter uma dieta. Eu só de falar em dieta, para a minha mãe, eu já me olho com uma cara de desgosto. Por causa daquele mês e de agora, ela já uma cara parece mais bater. Mas pronto, estou a falar nessa palavra. Mais a dizer dieta, ela já me olha com uma cara que, nossa. Mas tinha lá escrito que eu ia conseguir emagrecer 35 kg com 6, 8 meses. Nem é dias, é meses. Dias é impossível. Mas com 6, 8 meses. Isso é muito mais que as minhas férias. Muito mais. Acho que até um bocado mais que as aulas. Um pouco. As aulas normalmente são 3 meses, bem pouco. Parece pouco, mas não. Eu entro só de saber que eu vou ter, que as minhas férias estão quase a acabar. Não sei, estão quase a acabar. Quase. Tentar-me vir umas lágrimas. Não sei, tentar. Não sei se vocês estão a ver, mas neste ano, por exemplo, está aí até umas lá. Não é. Olha, gente, isto são lágrimas profissionais. Estas lágrimas são de desgosto, de tristeza. Mas vai ver amizade, gente. Estejam lá, eu estou aqui, estou maravilhosa. Mas pronto, fazer o quê? É esta vida que temos, é esta vida que nós vamos ter que levar, né? E depois eu também diz que eu concordo muito, que é metas irreais só levam à frustração. Isso realmente. Dietas. A da minha garganta está um pouco coisa. Mas como dizem, dietas muito rigorosas, a única coisa que as dietas rigorosas vão te dar é um problema de saúde. Um não, mais que um. Provavelmente mais que um.
Gente, para terem noção, eu tenho uma amiga que ela acabou por ter anemia. Por essas dietas loucas ela não comer. Por isso mesmo, vocês têm que ter muito cuidado, e extremamente cuidado, mesmo que vocês não queiram comer nem isso, comam qualquer coisa, gente. Não, vocês não precisam, como eu disse, vocês não conseguem ter uma alimentação correta, uma alimentação, voltar a vossa alimentação antiga, de um dia para o outro, nem de um mês para o outro vocês conseguem. Eu mesmo já ando a tentar isso há muito tempo. Eu ando a tentar isso há muito tempo e até agora não tenho conseguido. Eu acho que a minha alimentação está um pouquinho melhor, mas para ter noção, da minha alimentação não está tão boa, eu não dormir quase nada, para ter noção, eu só durmo quando começa a amanhecer. Eu vou ver que está a amanhecer e eu vou dormir. Eu vou dormir quando está quase a amanhecer. Isso é uma coisa que eu até vejo no TikTok. Os adolescentes agora estão a normalizar muito isso, principalmente os portugueses, estão a normalizar muito isso de começar a só ir dormir nas férias a começar a amanhecer. Eu tenho visto vídeos e vídeos da França, Portugal também, principalmente Portugal, que eles só estão a postar a dizer agora eu vou dormir, já amanheceu, posso finalmente dormir. Gente, isto não deve ser normalizado. Isso é realmente, isso prejudica muito a saúde. Eu faço isso, mas realmente prejudica muito a saúde. E não dormir em horários certos faz muito mal. Por ter noção, no mínimo, vocês têm que dormir, no mínimo, dos mínimos, 7 horas por dia. No mínimo 4, 5. Mas dos mínimos, isso é um mínimo, 1%. Vocês realmente não devem dormir assim tão pouco. Isso é uma coisa realmente que não se deve fazer. Eu vejo que está normalizado muito isso. Gente, eu vou fazer parte de hoje porque o vídeo está muito bom, ok? Tchauzinho, até daqui a pouquinho.